Saudações a todos, quem fala aqui é o Elion Gotti Neto e esse é o nosso podcast Bioética em Questão. E hoje o assunto é o ataque ideológico contra a medicina. Há uma briga aí para ver quem vai governar ou dirigir os esforços biomédicos em nossa sociedade. A medicina ela sempre foi considerada muito pelas pessoas comuns como uma fonte de autoridade, de confiança. Pessoas sempre confiaram nos médicos, depositando até mesmo suas vidas nas mãos daqueles que estudaram e se comprometeram eticamente a auxiliar o próximo, a valorizar a vida humana. E os médicos, por juramento, se prestam ao bem do paciente. Mas há uma disputa ideológica em questão e há, é claro, aquelas pessoas que buscam instrumentalizar a medicina e o médico para objetivos que não sejam propriamente ditos objetivos individuais, objetivos para o bem do paciente. Há aqueles que desejam submeter a medicina a planos estatais, a planos políticos de controle, de hegemonia, de manutenção da hegemonia. Há aqueles que desejam transformar o médico num tipo de tecnocrata, de engenheiro de um novo tipo de humanidade. Esse é um movimento chamado transhumanismo, que a gente pode discutir talvez num outro podcast. Mas enfim, e há aqueles que, em busca de transformar o médico num instrumento de controle da população, se deparam com um tipo de elite intermediária. É isso que o médico é, uma elite intermediária. O médico, querendo ou não, ele atualmente no Brasil, ele acumula uma certa quantidade de recursos econômicos, ele pertence às camadas superiores da população em termos financeiros. Ele também é dotado de instrução, é uma pessoa que acumulou estudo, logo também pertence a um tipo de elite intelectual. E ele possui também uma credibilidade junto à população. Junto com a igreja e as forças armadas, a medicina está entre as instituições que mais merecem crédito e confiança da população nas grandes pesquisas realizadas. Isso, é claro, atrai a inveja, o ódio e a preocupação de outras elites, principalmente da grande elite, da elite que está acima da medicina, que é uma elite intermediária. Num contexto maquiavélico de poder, toda elite é um perigo à elite estabelecida. Então, cabe, diante de um contexto maquiavélico, vamos dizer assim, desarmar a elite intermediária e transformá-la num tipo de instrumento, de capacho útil para os esforços de hegemonia política da elite superior. É isso que está acontecendo no Brasil, numa leitura estratégica. E a gente observa o quê? Que há um esforço para desmanchar a imagem de confiabilidade do médico brasileiro, há um esforço para submeter o médico brasileiro a certas políticas envolvidas no governo, que são dirigidas por determinadas elites políticas, e há um esforço, inclusive, para quebrar nossa autoridade, trazendo pessoas de fora, denegrindo a imagem dos médicos brasileiros ou tentando transformá-los num tipo de inimigo da classe, inimigo ideológico. Então, de uma forma muito parecida com o que se via em regimes totalitários do passado, o médico começa a ser acusado de burguês, opressor, capitalista, interesseiro, racista, misógino e vários outros adjetivos terríveis, lançados aí à torta e à direito pelos politicamente corretos, pelos social justice warriors, pelos guerreiros da justiça social. E usam termos como fascistas, nazistas e por aí vão xingando todo mundo. Parece aquela historinha do todo mundo que eu não gosto é Adolf Hitler, Mas enfim, eles tentam colocar essa capa no médico. Eu mesmo presenciei vários exemplos dessa rixa ideológica, dessa briga ideológica contra a figura do médico. A gente estava no congresso, eu e outros professores e alunos, no congresso de educação médica, discutindo mentoring. E mentoring é uma oportunidade excelente para um professor sair do seu consultório e se encontrar com os alunos e aqueles alunos poderem se espelhar naquela figura mais experiente, e nesse processo de reflexo da figura do mestre,
Você tem uma humanização em curso ali, você tem uma personalização do que é ser médico. Isso beneficia, eu creio, tanto o professor quanto os alunos. Todo mundo sai ganhando de uma relação de aprendizagem mútua e os alunos ganham um modelo de médico, alguém que estará lá na frente do que eles um dia se tornarão e que pode dar uma noção muito melhor de quais são os desafios do dia a dia da profissão. E estávamos numa reunião no Congresso falando sobre mentoring, que é uma experiência de humanização do ensino em saúde, e eis aí que levanta uma militante, uma professora que não era médica. Tinham outros que não eram médicos, mas estavam lá participando de forma muito positiva, mas essa então levanta e fala que aí estava justamente o problema. O aluno não tinha que ficar se misturando com esses médicos que nada mais eram do que agentes opressores, que iam reproduzir os mesmos erros ideológicos, e ela começou toda uma ladainha de briga ideológica, de acusações totalmente descontextualizadas. Resumindo, ódio ideológico. Não sei se ela fazia aquilo de forma intencional ou se ela era apenas uma inocente útil, para não falar o termo idiota útil, como se fala por aí também. Mas ela então saiu acusando os médicos, foi ignorada. Obviamente todo mundo ali sabia os benefícios do mentoring. E nós seguimos adiante. Mas esse discurso de raiva e de ódio, ele tem sido movido de forma sistemática contra a classe médica. E os médicos se caracterizam por sua completa ignorância da política, ignorância de estratégia, ignorância de conhecimentos humanísticos. Isso é terrível, né? O médico se encontra desarmado frente a esses ataques. E ainda não aprendeu que, frente àquelas pessoas que somente querem o seu mal, demonstrar fragilidade só atrai agressividade. Então os médicos precisam de fato abrir os olhos, saírem um pouco de seus consultórios, todos os médicos, principalmente os melhores, e participarem mais da sociedade, estudarem mais política, conhecerem melhor a sociedade e entenderem que, como diria José de Letamendi Manjarrés, o médico que só sabe medicina tem por certo que nem medicina sabe. Nós não escolhemos essa briga ideológica. Nós fomos arremessados dentro dela. E se a gente não fizer nada, nós assistiremos à derrocada de nossa profissão e à perda progressiva da qualidade, enquanto nos transformamos em meros marionetes de um projeto de uma elite governista. Não é esse o futuro que eu desejo para os nossos pacientes, nem para a medicina, que no Brasil alcançou uma boa qualidade. Que Deus nos ajude e que nossos colegas abram os olhos. Há todo um universo aí para ser estudado, para ser considerado, e ser médico realmente é muito mais do que só fazer medicina. Nós precisamos, de fato, participar mais da nossa sociedade e nos protegermos contra esses ataques ideológicos.